fino do BPC, veja quem está livre de passar, né, por essa obrigatoriedade. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, essa informação saiu no site gazetasp.com.br, né? O pente fino do BPC, ou seja, do benefício da prestação continuada, agora tem regras claras e funcionamentos e isenções garantidas no país, né? Uma portaria conjunta que foi publicada pelo governo federal e do INSS, né? Digamos assim, traz alívios para alguns beneficiários do BPC, né? A medida oficializa, né, quem precisa passar pelo exame obrigatório e quem está definitivamente livre do procedimento. É importante se falar, meus amigos, quando se fala quem está livre do pente fino, nós estamos nos referindo a perícia médica e avaliação social. Só que é importante salientar, mesmo uma pessoa que esteja livre, né, uma pessoa com deficiência esteja teoricamente livre, né, de passar pela perícia médica, ele ainda pode perder o benefício se por acaso, digamos assim, o critério de renda dele aumentar, né? Ou seja, ele mesmo estando livre do pente fino, a renda familiar per capita não pode ultrapassar a casa, né, de um quarto salário mínimo, que hoje, agora em 2026, corresponde a R$ 405. Segundo, né, a matéria da Gazeta de São Paulo, quem está livre da revisão do governo, né? O grande destaque da nova regra é a dispensa automática de nova perícia para quem tem diagnóstico irreversível, né? Pessoas com deficiência permanente e irrecuperável não precisarão passar por exames médicos nessa rodada, né? Poupando mais de 150 mil beneficiários de filas e burocracias, né? O texto também garante que pessoas acima de 65 anos que recebem o BPC por deficiência também estão isentos, né, de ser convocado para a revisão médica pericial, né? Só que é importante salientar, meus amigos, o INSS comete erros, né? E a gente, no decorrer desse ano de 2026, trouxemos inúmeros relatos de pessoas, né, que se enquadram na isenção, né? Ou seja, que tem uma deficiência irreversível e permanente e mesmo assim foram convocados para o pente fino. Obviamente que eu particularmente não vi relatos, né, de pessoas que nessa situação tenha perdido o BPC. Só que é importante salientar que hoje também existe uma regra bastante clara para os médicos peritos do INSS. Vamos imaginar que a Mariazinha tem uma deficiência permanente, né? Mas só que nos registros, ou seja, no seu processo, na papelada que está lá no INSS, não consta essa informação. E em muitas situações nem o CID da doença está lá, né? Daí o que acontece? Ela será convocada para o pente fino, se bem que a grande maioria agora é só 2027, né? Porque o INSS também deu uma pausada no pente fino, né? Aí o que vai acontecer? A Mariazinha, ela vai ser convocada, vai passar pela revisão médica pericial e aí sim que é o pulo do gato. O médico perito vai ter que escrever lá no processo, na papelada, olha, a deficiência da Mariazinha é permanente, definitiva e irrecuperável, ou seja, nessa situação ela nunca mais será convocada para revisão médica pericial, mas isso tem que constar lá no sistema do INSS, porque não adianta nada a pessoa ter uma deficiência reversível, permanente, incurável, mas não estar lá no sistema. A partir do momento que estiver, essa pessoa não será mais chamada, não será mais convocada. César, eu passei pela perícia médica, mas eu não sei se o médico colocou lá no processo se a minha deficiência é irreversível, é permanente. Gente, isso é difícil de saber, né? Ou seja, fica esse tipo de informação como que eu poderia dizer, é trancado a 7 chaves pelo INSS. Eu acho um erro total, gente. Eu acho um erro bárbaro esse tipo de situação. Por quê? Eu acho que, vamos imaginar que a Mariazinha, né, ela passou pela perícia médica e o médico colocou como deficiência
permanente, irreversível, já poderia constar no próprio site Meu INSS, né, que aquela deficiência era permanente, né, e já deixar claro ali, não será convocada mais para revisão pericial. Para quê? Para que essa pessoa possa dormir, possa ter saúde, possa viver em paz. Porque a gente sabe muito bem que a grande maioria, né, dos beneficiários do BPC, principalmente por causa desse pente fino, gente, não compra nenhum celular. A prestação de medo de amanhã ou depois ser convocado para a perícia médica e ter o seu benefício suspenso. Segundo essa informação, né, da Gazeta de São Paulo, né, e inclusive nós já trouxemos fonte do próprio INSS afirmando que hoje no Brasil tem em torno de 150 mil pessoas com deficiência que têm uma deficiência permanente, irreversível e incurável, apesar, né, de que eu contesto esse número. Eu acredito que o número é muito maior do que isso. Eu quero perguntar para você que está aí do outro lado, você que recebe o BPC, a sua deficiência é permanente ou não? Comente aí.